Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre dízimas periódicas. Então, primeiro a gente vai entender o que são essas dízimas e depois como que a gente pode encontrar o valor dessas dízimas. Então, o que são? Vou colocar aqui, ó. O que são dízimas periódicas? Vão ser números racionais que possuem a parte decimal decimal é sempre aquela parte que é depois da vírgula. Por exemplo, 2,8. A parte decimal é o 8. Então, são números racionais que possuem a parte decimal infinita e periódica. Vocês já devem ter, talvez, feito alguma conta na calculadora que aparece assim, 2,1111, né, o 1 repetindo até o final da tela da calculadora. Esse 1, ele na verdade ele vai ser infinito. Se a calculadora fosse maior, ele ia aparecer infinitos 1s, tá certo? E esse tipo de número que tem essa parte decimal, ou seja, depois da vírgula, né? Vou até colocar aqui, ó, a parte decimal é depois da vírgula. Se for infinita e periódica, o que é periódica? Você percebe que tem um número se repetindo, né? Esse número é chamado de dízima periódica. Eu vou fazer com vocês alguns exemplos para vocês aprenderem a notar a diferença entre um decimal exato e uma dízima periódica. Então, por exemplo, 9/20. Para a gente descobrir como que esse número vai se comportar, se ele vai ser um decimal exato ou uma dízima, a gente vai efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Então, eu vou fazer a continha 9 dividido por 20. 9 dá para dividir por 20? Não. Então, a gente coloca um zero e um zero vírgula. E 90? Dá para dividir por 20? 90 dá para dividir por 20. O 20, ele cabe 4 vezes dentro do 90. Vendo, ó? 20 vezes 4 dá 80. Para chegar a 90, sobram 10. Para continuar a conta, a gente coloca mais um zero e divide de novo. 100 dividido por 20 vai dar 5 e não sobra nada. Nesse caso aqui, a gente tem um decimal exato, porque a conta teve fim. Ela tem duas casas decimais, né, que é o 45, mas ele teve fim, tá certo? Agora, vamos prestar atenção no próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês. 7/11. Vou fazer a mesma coisa para a gente descobrir que tipo de decimal ele é. A gente vai efetuar a divisão 7 dividido por 11. Mesma coisa, 7 não dá para dividir por 11. Então, eu vou colocar um zero e um zero vírgula. Agora eu faço 70 dividido por 11. Vai dar 6. 6 vezes 11 é 66. Para chegar a 70, sobram 4. Para continuar a conta, a gente coloca um zero. 40 dividido por 11 vai dar 3. 3 vezes 11 dá 33. Para chegar a 40, sobram 7. Coloca um zero para continuar a conta. 70 dividido por 11 dá 6. 6 vezes 11 é 66. Para chegar a 70, sobram 4. Coloca um zero para continuar a vírgula. 40 dividido por 11 dá 3.
3 vezes 11 é 33, para chegar a 40 sobram 7. E, professora, esse negócio vai ficar para sempre nisso. Vai, é exatamente isso. Então, a gente coloca reticências aqui, indica que esse 0,63, 63, 63, ele vai se repetir infinitamente. E aí, a gente chama esse cara aqui de dízima periódica. Periódica. Então, essa é a diferença. Então, a classificação desse primeiro é decimal exato. E aqui a gente tem a classificação dízima periódica. DE e DP. E para encerrar a nossa aula, eu vou falar só sobre frações decimais. As frações decimais são as frações que têm o denominador, né, o número de baixo, múltiplo, potência de 10, tipo 10, 100, 1000, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, primeiro, né, o que são. São frações que possuem o denominador como potência de 10. Vou colocar aqui exemplo, né? 10, 100, 1000 e assim vai. Aí a gente vai só aprender a fazer umas conversões agora, que é passar da fração decimal para o número decimal. É muito fácil, tá ok? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Vou pegar aqui alguns exemplos. Isso aqui é muito importante vocês saberem, tá? Então, como que a gente transforma esses números aqui em números decimais? O número que a gente vai escrever é o 8, só que como embaixo é sobre 10, tem um zero, não tem? Então, aqui a gente vai ter que ter uma casa decimal, ou seja, vírgula e uma casa decimal. Então, é 0,8. O 12, ele não está sobre 100, então ele tem que ter duas casas decimais. Então, separa duas, bota vírgula. Para completar, é 0. Aqui, ó, 8. Ele tem que ter três casas decimais. Então, eu tenho que ir preenchendo com 0 até alcançar três casas decimais. Tá vendo? Botou a vírgula, coloca um 0. 75 sobre 100. Ele tem que ter duas casas decimais. Então, vai ficar 0,75. Então, a gente tem que perceber que o número de casas decimais, ou seja, depois da vírgula, é a mesma quantidade de zeros. Tá vendo? Aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui tem 3, aqui tem 3. Aqui tem 2 e aqui tem 2. E assim sucessivamente.